E é impressionante porque quase todos os relógios quando chegam aqui, eles têm história. As pessoas se orgulham de contar aquilo que tem a ver com aquele relógio. Eu me lembro muito bem de uma história que foi muito, muito interessante, muito bonita, muito forte para mim. Um amigo meu trouxe com a esposa, trouxeram um relógio e ele falou, faz a revisão, vê o que você tem que fazer, tal. Ele era do meu pai, eu me lembro desse relógio de criança. Tá bom, vou fazer a revisão. Fizemos a revisão, beleza. Vários desses relógios, eles têm algumas músicas, não tem só uma. Geralmente quando ele é carrilhão. Então esse relógio dele tinha 2 músicas. E aí você faz o teste, ajuste, arruma e coloca para funcionar, deixa tudo direitinho e tal. Aí ele veio buscar com a esposa e eu tava numa música lá. Tinha 2 músicas. Aí eu mostro o relógio funcionando e coloquei uma música. Aliás, a música estava já, eu fiz tocar. Aí ele falou assim pra mim, essa não é a música do meu relógio. Aí eu já meio que entrei em desespero, né? Porque eu falei, como assim não é a música do seu relógio? Não tem como mudar isso, né? Pensei comigo, não tem como mudar isso, como é que pode? Ele falou, não, essa não é a música do meu relógio. Aí eu falei pra ele assim, você sabe que seu relógio tem 2 músicas, né? Ele falou, não, ele sempre teve uma música só. Não, tem 2 músicas. Aí eu fui lá, mudei a chavinha e começou a tocar outra música, que no caso era Westminster. Aí ele falou, não, essa é a música do meu relógio. Essa é a música do meu relógio. Não, seu relógio tem 2 músicas. Aí ele falou, não é possível, tal. De repente ele congelou. Ele parou assim. Aí eu tenho um sofá, ele sentou no sofá. Ele começou a ficar quieto assim. Aí eu olhei para a esposa dele olhou para mim, a gente olhou para ele começou a marejar os olhos. Ele falou, eu não acredito. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Eu e a minha esposa dele, assim, tonto, né? Tentando entender o que estava acontecendo, porque não tinha lógica naquilo. Aí ele contou uma história. E essa história foi forte, sabe? Ele falou assim, na noite de Natal, o relógio sempre tocou essa música que estava lá, que é Westminster. Ele falou assim, na noite de Natal a gente ia dormir, na véspera, né? A gente ia dormir e tal. Aí quando a gente acordava, teve um dia que eu me lembro de eu acordar, aí de repente o relógio toca, e toca uma música completamente diferente. E eu corri pro meu pai, falei, ele contando, né? Corri pro meu pai e falei, pai, o relógio tá tocando uma música diferente. Aí o pai dele olhou para ele e falou, vem aqui. Sentou ele no colo, sentou no sofá, sentou um menino no colo, ele devia ter 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. E falou assim, sabe o que acontece? Esse relógio é mágico. O relógio mágico? Esse relógio é mágico. No dia de Natal, ele toca outra música. Toca outra música. Nossa, eu não sabia disso. Muito bem, passou o Natal inteiro, o dia de Natal inteiro tocando essa outra música. No outro dia, no dia 26, aí o garoto foi lá olhar, já era a música Westminster, né, que é a mais comum. Ele falou, nossa, é mesmo, ele toca outra música e nos outros dias toca uma música. O pai dele tinha o capricho de acordar, ou antes de dormir até, ir lá e mudar a chave do relógio, para fazer um capricho com as crianças. Isso me tocou tanto, porque são essas histórias que são importantes, sabe? Quando a gente é relojoeiro, quando a gente é mecânico, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem a obrigação de fazer. A gente tem que fazer aquilo funcionar, tem que fazer aquilo rodar. É como um professor que dá aula. Ensinar física, todo professor de física tem que saber. Agora, fazer o aluno se encantar por física, por matemática, essa é a arte do professor. E a arte, a nossa arte, a arte que eu me considero participante, vamos dizer assim, é fazer as emoções voltarem.
as histórias voltarem. Tem tanto relógio que chega aqui em pedaços que a gente faz uma recuperação. E quando o relógio volta a tocar, volta a funcionar, a pessoa volta na infância e se lembra do passado e se emociona drasticamente, sabe? E o mais interessante de tudo isso é assim, a gente nunca se lembra de histórias ruins, a gente se lembra de histórias boas. Isso é muito fantástico, sabe? Isso é o que faz a razão da gente aqui existir, a razão de eu existir fazendo isso. Essa é mais uma historinha que eu queria contar para vocês, dentre várias outras que a gente vai contando durante os tempos aqui, ok? Tudo de bom para vocês.